Dinheiro. Reconhecimento. Mulheres. Shows. Drogas. De repente, a fé trouxe outra realidade para ele. Fama versus fé. A vida de Rodolfo Abrantes, ex-Raimundos, antes e depois do sucesso. Rodolfo Abrantes tem 37 anos e é casado com Alexandra. Natural de Sobradinho, no Distrito Federal, vive em Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde passou a morar a partir de 2001. Hoje, Rodolfo viaja cantando e pregando nas igrejas evangélicas, mas nem sempre foi assim. O peso das guitarras e as composições ousadas da banda Raimundos revolucionaram o rock dos anos 90 no Brasil. Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora, disse que em sua cama eu não deito mais não. Assim, Rodolfo Abrantes virou referência da música entre os jovens. Buscava, através desse trabalho, a sua realização pessoal. Foram 6 discos lançados. Ano após ano, o sucesso era cada vez mais evidente. Ao todo, foram cerca de 2,5 milhões de cópias vendidas. Uma banda que aconteceu, na garagem da casa do amigo meu. A gente ficava brincando nesses instrumentos, tirando cover de bandas que a gente gostava. E, de repente, a gente foi chamado para tocar numa festa, daqui a pouco tocar em outra. E quando viu, a banda era uma realidade, assim, tinha uma galera que gostava, que já ia nos shows. E aí, a partir daí, a gente gravou uma fita demo, e a fita demo chegou lá na mão do pessoal lá de São Paulo, que contratou a gente, e, cara, a partir daí foi um CD depois do outro. As músicas do Raimundos eram repletas de palavrões. Liberdade de expressão, deixa eu falar, filha da expressão. Além disso, letras com conteúdo sexual explícito eram comuns. Quantos anos você tem? Eu acho que com a sua idade já dá pra brincar de fazer neném. Eu queria ser o banquinho da bicicleta pra ficar bem no meio das pernas e sentir o seu ar suar. Rodolfo era o compositor de mais da metade das músicas. Contudo, o roqueiro se tornou rapidamente um viciado em drogas. A partir do momento em que eu achei legal sair do meu estado sóbrio, a coisa complicou. Desde criança, nas reuniões de família, em férias, em churrascos, estava sempre dando uma bicadinha no copo do meu pai, tomando rum com Coca-Cola. Ficou subentendido para mim que aquilo era sinônimo de alegria. Aos 13 anos eu fumei maconha pela primeira vez e a partir daí tudo que aparecesse na minha frente eu mandava para dentro, porque eu achava que aquele era a melhor diversão que tinha. Com o surgimento das bandas que eu toquei, e o Raimundos foi uma delas, a cultura do rock não se opunha a esse estilo de vida autodestrutivo. Parecia ser cada vez mais descolado se você estivesse arrebentando. Em paralelo aos compromissos da agenda, o músico acordava e ia dormir sob o efeito da maconha. Da hora que eu acordava até a hora que eu dormia, eu ficava em função de fumar bagulho, de sair, de beber, de festar. Era como se fosse um caçador desse tipo de prazer, né? E vivia assim o tempo inteiro. Quando eu estava lúcido, eu estava querendo arrumar um jeito de não ficar. Minha vida girava em torno disso. No encontro casual, Rodolfo conheceu Alexandra. A jovem trabalhava como intérprete. Aquele momento deu início a um romance, que demorou para acontecer de verdade. Eu vim tocar em Camboriú, é a cidade que eu moro hoje. Fui fazer um show aqui abrindo para uma banda americana chamada Ramones, a maior influência que a gente tinha. E ela tinha sido contratada pela produção do show para ser intérprete dos americanos. E nesse ambiente ali de bastidores eu conheci ela. E, a gente ficou completamente apaixonado um pelo outro e manteve contato, né? Mais tarde, Alexandra seria a principal responsável pelas mudanças radicais que estavam prestes a acontecer na vida de Rodolfo. Em 2009, Rodolfo e Alexandra completaram 8 anos de casamento. Mas as circunstâncias do dia a dia quase impediram o casal de ficar junto. Alexandra encontrou na própria família uma barreira que parecia intransponível. Eu
tinha 15 anos, né, nessa época. Então os meus pais não me deixavam namorar com ele, porque eu era muito nova, enfim. Ele morava em Brasília ainda, e eu morava aqui em Santa Catarina. Então não tinha como, mas mesmo assim, toda vez que ele ligava lá na minha casa, minha mãe não deixava ele falar comigo, porque ela falava, porque ele é maconheiro, porque não tem vergonha. Foi assim, foi quando a gente se encontrava, a gente ficava, porque eu viajava muito. Elisa Orne, mãe de Alexandra, fala a respeito da resistência que tinha em relação a Rodolfo. Eu, como mãe, eu não tinha conhecimento ainda de que tipo de banda que ele tinha, né? E muito menos as letras. A partir do momento que eu tomei conhecimento das letras, eu levei um susto, porque uma mãe, em sã consciência, não ia deixar sua filha namorar um cara mais velho e com esse tipo de letra, né? Então isso nos preocupava bastante. Naquele momento, a preocupação estava só começando. Tu dá uma formação e tu não acredita que tá naquele meio, né? Porque as drogas, assim, eu sabia que ela temia, que ela podia até experimentar, mas ela não ia afundar tanto, né? Mas o que me deixou mais preocupada foi a problema de bulimia, anorexia, né? Aí, associado com drogas, ela teve a saúde dela muito debilitada. E foi um susto, assim, constatar isso, né? Não tinha como não ver. Quando questionada, Alexandra não hesitou em falar sobre suas experiências com drogas pesadas. Na ocasião, a jovem conta que nesse aspecto era bem diferente de Rodolfo. Eu usava outras drogas, entendeu? Eu era totalmente diferente do Rodolfo. Eu curtia êxtase, ácido, curtia cheirar, ketamina, tomava anfetamina. Então eu e o Rodolfo, a gente não tinha muita afinidade. Enquanto isso, o Raimundos continuava fazendo muito sucesso e a agenda sempre cheia. Rodolfo lembra com pesar de como ele e Alexandra se tornaram um casal de viciados. Ela era uma menininha tranquila, pura, normal, assim, não curtia nada disso não, mas com o tempo, infelizmente, ela também acabou se envolvendo com esse tipo de coisa, acabou indo morar em Londres e lá ela, conheceu drogas que nem existiam aqui, até que a gente se reencontrou em 2000 e nessa época os dois estavam arrebentados. O sentimento entre Rodolfo e Alexandra era tão intenso que resolveram morar juntos. Elisa conta a experiência sob o olhar de uma mãe muito preocupada, mas que acabou aceitando a situação, pois queria conquistar a confiança da filha. Ela me falou que ela teve uma proposta de trabalho em São Paulo e eu acreditei. E até que um dia eu falei pra ela, escuta, tu tá morando com o Rodolfo? E daí ela levou um susto, ela citou. Eu disse, então filha, a partir de hoje nós vamos virar essa página, tu não vai mais precisar mentir pra mamãe. Foi a partir desse momento que as transformações na vida de Rodolfo começaram. O relacionamento do casal estava abalado. Alexandra relata que os pais eram evangélicos. As brigas e a insatisfação com a vida a fizeram procurar ajuda em Deus através da família. E este foi apenas o início de um futuro completamente diferente da realidade que viviam. Eu já vinha lendo a Bíblia há um certo tempo. Eu tinha a Bíblia mesmo assim com essa vida louca. Eu lia Salmos. Eu sabia que iria chegar uma deadline assim, que eu não ia mais usar drogas e eu ia me converter. Só que a minha vida começou a ficar uma droga. Assim. Comecei a ficar deprimida. O meu corpo começou a ter algumas sequelas assim da droga, sabe? Comecei a ter umas reações alérgicas. E eu sabia que isso era por causa das drogas sintéticas que eu usava. Alexandra conta como foram os primeiros passos. Na verdade, eu não estava pensando que o Rodolfo ia se converter, entendeu? Eu tava buscando Deus pra mim. E aí acabou transbordando pra ele meio que sem querer. Porque eu achava que a minha casa era muito carregada, tinha peso espiritual e tinha que orar lá e ungir. A convicção de Alexandra era independente da aceitação de Rodolfo. Ela no começo ela queria que a nossa situação mudasse, só que ela começou a se apaixonar por Jesus até ponto dela orar e falar: Senhor, agora com Rodolfo ou sem Rodolfo eu não te largo mais. Por sugestão da mãe, Alexandra aceitou que voluntárias de uma igreja evangélica frequentassem semanalmente o apartamento onde morava para aconselhamentos e orações. Rodolfo não gostou da ideia, mas permitiu que Alexandra recebesse as pastoras. Eu falava pra ele, as irmãs vão vir aqui em casa orar. Aí ele falava, tô fora. E eu também não insistia pra ele ficar, entendeu? Aconteceu, não foi uma coisa programada. Ele fugia das reuniões porque ele não
existia contato com crente. Eu fugi das 3, 4 primeiras porque eu falei, não quero estar envolvido com esse povo, não quero nada disso, tipo, minha vida tá arrebentada, me deixa em paz, não quero mais um monte de maluco ainda me rodeando e inventando um monte de história pra cima de mim. Eu pensava que era tudo um monte de maluco, mercenário, aproveitador, né, cara? Mais uma religião que não resolve nada. Era o tipo de pensamento que todo mundo que tá fora da igreja tem, né? Tipo assim, muito pouca gente pensa alguma coisa boa dos crentes quando tá de fora. Semana após semana, as irmãs eram pontuais, até que Rodolfo finalmente participou. Ele ficou um dia que ele esqueceu, porque elas iam toda segunda-feira, né? Aí uma segunda-feira tocou o interfone e ele tava em casa. E eu falei, são as irmãs. E ele falou, e agora? Eu falei, ninguém vai te morder, né? E aí acabou que ele gostou. Aí ele quebrou um pouco o preconceito, sim. Então, Rodolfo e Alexandra passaram a frequentar juntos aquelas reuniões. Enquanto isso, o cantor fazia cada vez mais sucesso no Raimundos, mas algo não estava bem. Eu sabia que eu estava doente, mas eu não sabia do que era. E minha desesperança era tamanha que, nenhum exame eu não tinha coragem de fazer. Era algo que eu não estava nem um pouco interessado em saber o que eu tinha. Eu só sabia que ia me matar e eu já tinha perdido a esperança completamente. Tinha umas ínguas, né? Embaixo do braço, na virilha. Só que aí, o que acontece? As pessoas falavam que ele estava doente, que ele estava ruim e tal. E aí ele falava que ele não queria ir no médico, porque ele achava que se ele soubesse o que ele tinha, ia ser pior. Rodolfo preocupou quem convivia com ele. Guilherme Orne, cunhado e baixista da atual banda do roqueiro, fala sobre os sintomas. Ele tinha um caroço embaixo dos braços, né, na virilha. Ele tinha uma dor de estômago que ficava doendo o dia inteiro. Ele estava muito magro, por mais que ele comesse, ele estava definhando. O tio Rubens morreu de câncer no estômago. O tio Assis dele morreu de câncer no estômago. O tio Edivaldo morreu de câncer no estômago. Eles têm um histórico de câncer no estômago na família. No entanto, as reuniões de segunda-feira trouxeram para Rodolfo uma experiência jamais vivida. Aquelas senhoras que estavam orando lá em casa, uma delas orou por mim e falou: Jesus estava me curando de um câncer no estômago. Eu, por ser filho de médico e conhecer um pouco das coisas que eu ouvia dentro de casa e que eu via nos hospitais que meus pais trabalhavam, eu via que batia tudo, os sintomas que eu estava tendo no corpo com a doença que foi dito que eu estava sendo curado. E a partir daquele dia os sinais desapareceram, eu passei a engordar, os caroços desapareceram, a dor de estômago desapareceu. Seria mais cômodo para mim pensar que não tinha nada acontecido, porque aí não precisava ter mudança nenhuma na minha vida, mas a partir do momento que eu não tinha como negar que algo grande, maravilhoso, que não é desse mundo tinha acontecido em mim, minha vida toda mudou. Deus é tão maravilhoso que uma cura milagrosa, o impossível para o homem, foi só o cartão de visita dele. A partir daí, Rodolfo decidiu conhecer mais a respeito dos assuntos trazidos nos cultos domésticos. Porém, as drogas ainda faziam parte do seu dia a dia. Poucas semanas depois, mais uma experiência surpreendeu Rodolfo, que conta com detalhes para a plateia entusiasmada de uma igreja em que prega atualmente. Eu estava lendo a Bíblia e fumando baseado. Lendo e fumando e viajando na palavra, chorando. Até que esqueci da palavra e comecei a pensar só no baseado. Eita, tá acabando o beck, né? Eu tenho que comprar mais amanhã, só tenho esse, é o último. Nossa, é o último. Até que veio o Espírito Santo falando, é o último. Eu fumei ele todinho. E quando ele acabou, foi o último. No dia 4 de fevereiro de 2001, às 11h30 da noite, foi o último cigarro de maconha que eu coloquei na minha boca. De repente, o que parecia mais importante foi deixado de lado. No ano de 2000, Rodolfo gravou o último CD como vocalista do Raimundos. Quando aconteceu de eu tomar essa decisão, foi uma coisa muito pensada, por mais abrupta que tenha sido, por mais louca que tenha parecido a atitude, mas foi uma coisa que eu não tinha de como escapar aquilo ali, né? A saída de Rodolfo repercutiu por muito tempo. Afinal, foi um susto muito grande para o público, para a mídia e para os integrantes da banda. Em unanimidade falando, o cara tá louco, né? Foi lavagem cerebral, o cara ficou louco coitado dele. Rodrigo Campos, conhecido como Digão, é o atual líder e vocalista do Raimundos. Banda que ficou esquecida desde a saída de Rodolfo. Quando o Rodolfo saiu, cara, ele pegou todo mundo de surpresa, né? Tanto a gente, quanto o público, gravadora, todo mundo, né? Realmente, na época, assim, eu fiquei muito puto. Então teve quebra de contrato, prejudicou muita gente.
E eu achei muito louco, assim. Essa atitude dele foi muito egoísta, né? Ele só pensou nele. Quando eu vi o cara falando, realmente não era mais o Rodolfo, né? O Rodolfo que eu conhecia tinha morrido, entendeu? O cara tinha se transformado em uma outra coisa que eu até hoje eu não conheço, entendeu? Num misto de inconformismo e saudade, Digão complementa. A mudança nele foi muito radical, realmente. O Rodolfo antigo, aquele meu amigo, meu brother, engraçado, gente boa, realmente ele faz muita falta. Agora, esse cara que tá aí eu não conheço, não. As realidades vividas por Rodolfo antes e depois do Raimundos são tão distantes que causam estranhamento. Em relação ao abandono das drogas, o psicólogo Paulo Pimon questiona. Existem várias situações que nós podemos chamar de pontos de mutação, né? Onde acontece alguma coisa com a pessoa que dali para frente muda drasticamente o seu estilo de vida. Isso pode ser através de uma experiência religiosa, isso pode ser através de uma experiência de quase morte. Quando a gente ouve o Rodolfo falar isso, o cientista, o psicólogo, fica com uma pulga atrás da orelha, principalmente se ele fala que nunca mais teve vontade de usar. Então, o que a gente vê no testemunho dele, apesar de acontecerem outros casos assim, por outros motivos que não experiência religiosa necessariamente, são casos bastante raros. Para o diretor do Centro de Apoio Social, o Bom Samaritano, pastor Moisés Martins, somente a fé explica a recuperação de Rodolfo. Fazem 18 anos que eu não uso mais drogas. Quando eu fui liberto das drogas, nem se ouvia falar em equipe multidisciplinar, que é médico, psicólogo, psiquiatra, enfermeiro, etc. E muito menos em comunidade terapêutica. Eu tinha 5, 6 carteiras de cigarro dentro do quarto. Tinha maconha para fumar talvez uns 3, 4 dias ainda. E fumava de manhã, acordava às 7 horas da manhã antes de escovar os dentes, esticava a mão, pegava um cigarro de maconha, enrolava e fumava deitado mesmo ali. Simplesmente um dia lendo a Bíblia também. É o mesmo caso do Rodolfo. Tava eu, um outro colega meu, nós dividimos o quarto de pensão na época. Naquele mesmo dia tomou a decisão junto comigo. Nós estávamos lendo o texto da Bíblia juntos. Hoje, Rodolfo é missionário da Igreja Bola de Neve. Ele e Alexandra viajam pelo país para compartilhar essa história nos mais diversos eventos. O pastor Natanael Nunes é quem cuida e aconselha espiritualmente o casal. A minha história de vida acho que foi até pior do que a do Rodolfo. Na questão das drogas, eu fui um traficante de cocaína, de maconha, usei muita droga pesada na minha vida e eu era viciado. E um dia eu aceitei a Jesus Cristo me libertou e hoje eu não uso mais nada. E não foi diferente com ele também, ele acabou tendo uma libertação radical, que nem ele conta. Ele um dia falou, vou fumar o último baseado hoje, esse é meu último baseado, e nunca mais usou. E quem convive com ele sabe que essa libertação é verdadeira, apesar da ciência não concordar com isso, mas eu creio que a última palavra é sempre de Deus, né? E Jesus Cristo é poderoso para ir aonde o homem não pode chegar. O psicólogo Paulo Pimon conclui. Para a ciência é improvável que uma pessoa que usou durante 13 anos, que usava maconha diariamente, que a partir de um dia, de uma experiência, ele nunca mais ter vontade, isso é bem pouco provável. A experiência religiosa para a psicologia, ela pode ter o mesmo peso que um acidente terrível, que a pessoa quase morreu, ao nascimento de um filho, ou seja, uma situação que seja emocionalmente muito intensa. Por mais que as teorias da fé e da ciência defendam seus argumentos, há muito o que ser descoberto. A agenda de Rodolfo permanece cheia, mas a fama não é mais o que ele almeja. O jovem de Brasília continua cantando, mas assim como abriu mão das drogas e do status do Raimundos, as atuais composições falam de uma vida totalmente diferente. Momentos de silêncio assim, ninguém por perto, mas uma voz dentro de mim me diz que eu não estou só. Vai me guiar por onde eu caminhar, vai à frente pra eu poder te seguir. Só quem me conheceu doente vê como estou melhor assim.
A experiência que eu tive com Deus me fez olhar para Ele e não para as pessoas. A gente, quando olha para o homem, a gente vê falha, e eu sempre vi falha. Só que a minha experiência com Deus tinha sido tão maravilhosa que a falha de ninguém ia me tirar do lugar onde Deus tinha me colocado. Fama versus Fé. A vida de Rodolfo Abrantes, ex-Raimundos, antes e depois do sucesso. É um trabalho de conclusão de curso do acadêmico Diego Oliveira. Orientador, professor Dr. Ricardo Medeiros. Locução do programa, Diego Oliveira. Locução de vinhetas, Alves Ribeiro. Edição e sonoplastia, Diego Oliveira. Curso de jornalismo, Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina, segundo semestre de 2009.